Eu quero compartilhar com você esta palavra que Deus ministrou ao meu coração, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, para que nós possamos meditar junto e ver o que o Senhor quer transmitir para nós. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça do Senhor estava sobre ele. Vejo nesse texto o princípio, o começo de todas as coisas. Primeiro, aqui nós estamos lendo a história de um menino, para que um grande homem chegue à sua estatura de conhecimento como um grande homem de Deus, tem uma história a seguir. Aqui diz que o menino, esse menino era Jesus, era ainda uma criança, não estava sendo preparado para aquele momento, mas estava sendo preparado para que quando ele completasse uma idade, e ali então cumprisse as Escrituras Sagradas, que eu quero neste momento transmitir para você que está me ouvindo. Quer alguma coisa certa? Comece pelo princípio, comece ensinando o que é certo, faça o que é certo. Porque tudo que começa errado, a tendência é terminar errado. A lei judaica, ela ensina o menino. Quando o menino faz 7 anos, ele já conhece a lei. O que você tem ensinado? O que você tem transmitido para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os jovens? Lembrando, pois, que os meninos de hoje, as crianças de hoje, são o futuro de amanhã. Os futuros pastores, futuras missionárias, futuros levitas. E o que você tem ensinado? Aqui nós pegamos um texto, o qual a referência é Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, olhamos que os fariseus, os escribas, os doutores da lei ficaram maravilhados com este menino. Um menino que ainda não era preparado, mas falava com autoridade, ensinava com autoridade. Apenas com 12 anos de idade, Jesus paralisa a sinagoga, chama atenção para ele e ele começa a ensinar com 12 anos. Fale para mim, com 12 anos, o que o teu filho tem sido na sua casa? Com 12 anos, o que o teu filho tem sido na igreja? Com 12 anos, o que os teus filhos têm sido nas escolas? Eu quero neste momento enfatizar, se você quiser um grande homem de Deus, comece agora pelo menino. Aqui está escrito que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Podemos ensinar várias maneiras pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, ele habita e ele traz o conhecimento. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 12, sobre os dons espirituais. E o dom será dado para aquilo que for útil ao ministério. É o ministério do louvor? Deus vai derramar essa unção. É o ministério da palavra? Deus vai derramar essa unção. Mas para isso tem que ter uma intimidade com a palavra, tem que ter uma intimidade. Ele está dizendo que ele fortalecia, fortaleza no espírito. Ou seja, ele tinha a sua particularidade para com Deus. Ensine a tua casa, ensine teus filhos, ensine a ter uma particularidade com Deus. Mostre o caminho, ensina o caminho. E aqui está dizendo que o menino ele crescia e se fortalecia em espírito. Eu vejo Jesus sendo levado ao deserto. E ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa interessante. Ele foi fortalecido na palavra. E agora o Espírito vem para testificar o fortalecimento que é pela palavra. Quando Satanás o tenta no deserto, ele estava fortalecido, ele estava preparado. O que acontece nos dias de hoje é que os nossos jovens estão perdidos porque não tem referência em casa. Você quer os filhos de sucesso?
Vocês querem que os seus filhos sejam homens de Deus? Então ensinem a palavra de Deus. 1 João 2,14, ele ensina de uma forma poderosa, dizendo: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno. Como Jesus venceu o diabo? Pela palavra, mas ele estava fortalecido. Fortaleza é socorro bem presente. Na hora que o inimigo, na hora que a cilada, na hora que a tentativa vier sobre o jovem, vier sobre a tua casa, vai estar aqui, na palavra, fortalecido em espírito, porque a palavra vai vivificando, a palavra vai trazendo existência. Convido a você a ensinar os teus filhos o que é a palavra de Deus. Ensine o caminho da criança, que depois de velho não se desviará. Olha o que a palavra nos ensina. E depois ela, cheio de sabedoria. Um homem ser sábio é dom, é um talento de Deus. A Bíblia menciona que Salomão recebeu uma sabedoria. E como nós recebemos sabedoria? Buscando a essência de Deus, buscando a glória de Deus, buscando a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, querido, lá em Crônicas, e quando Salomão termina de orar, lá em 2 Crônica, querido, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver uma transação, Salomão conversando com Deus, Deus conversando com Salomão, e dentro dessa intimidade, Deus olha para Salomão e diz: não me pediste ouro, não me pediste prata, mas me pediste sabedoria para apacentar o meu povo. Então eu vou derramar esse dom sobre a tua vida, que depois de ti não haverá e antes de ti nunca houve. Querido, Deus quer derramar sobre os jovens desta nação um fortalecimento espiritual. Deus quer derramar uma sabedoria tremenda, mas você tem que primeiro ensinar o caminho, você tem que ser o modelo. Nós estamos envergonhados, querido, porque nós não estamos sendo mais modelo. Hoje a igreja pode isso, pode aquilo. Eu não estou preocupado com o que a igreja permite, eu estou preocupado com o que a palavra de Deus permite. Então eu tenho que estar fortalecido na palavra, e a palavra vai produzir em mim sabedoria. Sabedoria para quê? Para calar os meus inimigos. Sabedoria para quê? Para lutar contra os meus inimigos, contra os meus adversários. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então tome posse desta palavra, que depois desse conjunto inteiro, vem agora: e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus, favor não merecido, está sendo derramado sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua história. Mas para isso, querido, para isso, querida, você tem que se posicionar. Nós olhamos hoje a deficiência do jovem, ter em quem se espelhar, em quem buscar. Querido, seja você modelo. A Bíblia nos ensina, querido, que Samuel ia passando e a glória de Deus era sobre Samuel. A Bíblia menciona, querido, que a glória de Deus estava sobre Davi, porque o Espírito de Deus se apoderou dele e foi com ele todos os dias da sua vida. Ah, meu amado, e quando o profeta Eliseu, a mulher observa ele, a mulher observa e chama o seu esposo e diz: ali tem um grande homem de Deus, modelo. Nós temos que ser modelo para essa geração. Então, meu querido, você que está indo para a igreja, mas que está com a sua fé balançada, você que está indo na igreja, mas está balançado com a situação, com medo do que nós estamos vivendo no nosso país, eu quero determinar sobre a tua vida a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá essa convicção que eu e você somos mais que vencedor. Então, como vencedor, neste momento, cresça e se fortaleça no Espírito, cresça na sabedoria, cresça na graça, porque você será cheio do Espírito de Deus. E as pessoas, os jovens, a nação, vai olhar em você, vai se espelhar em você, e você então vai dizer a todos: é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus estava pronto, foi essa palavra que ele anunciou: é chegado a vós o reino de Deus. Leve essa palavra,
Vá adiante, porque o Espírito de Deus está sobre vós. Que Deus abençoe e fique aí com a graça, com o fortalecimento do Espírito e cheio de sabedoria. Deus abençoe.